Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro, eu sou o professor Tiago e resolvi a prova de Matemática e Raciocínio Lógico da Banca Fundatec para o concurso da Prefeitura de Bagé, Rio Grande do Sul, prova de nível médio do ano de 2020. Então, vamos para a resolução. A primeira questão aqui, ela trata sobre divisão proporcional. Aqui, se você nunca assistiu minhas resoluções, em cima eu coloco o assunto da questão e aqui do lado o gabarito. Então, a primeira questão diz o seguinte: Antônio e Pedro têm 15 mil reais oriundos da venda de um veículo. A divisão do valor será feita de forma diretamente proporcional ao investimento inicial de cada um. Então, ele já falou aqui como vai ser feita a divisão. Vai ser de forma diretamente proporcional. A parte de Antônio será proporcional a 9. Então, você vai escrever assim, ó. Antônio, ele está proporcional a 9, para você saber quando ele pediu o valor, se é quanto o Antônio recebeu ou quanto o Pedro. E a parte de Pedro será proporcional a 6. Então, coloca aqui Pedro está proporcional a 6. Após a divisão, caberá a Pedro a quantia de. Então, ele vai querer saber aqui quanto Pedro recebeu. Como que a gente faz esse tipo de cálculo? Você vai fazer 9x mais 6x igual a 15 mil. Quem que é esse x que a gente coloca? Esse x é o fator de proporcionalidade. Então, nós vamos descobrir quanto que é o fator de proporcionalidade e depois calcular quanto o Pedro vai receber. Então, no caso aqui vai ficar 15x igual a 15 mil. X igual a 15 mil por 15 igual a 1000. Então, o fator de proporcionalidade aqui, de divisão proporcional, vai ser 1000. Como o Pedro vai ser proporcional a 6, você vai multiplicar o 6 vezes 1000. 6 vezes 1000, 6.000. Significa que Pedro recebeu dessa divisão 6.000, alternativa correta, letra B. E aí você pode estar conferindo aqui com o gabarito oficial. O gabarito e a prova eu vou deixar também na descrição do vídeo. Questão 32. Questão 32 é uma questão sobre diagonal e perímetro de um quadrado. Então temos o seguinte: considere o quadrado ABCD mostrado na figura 1 a seguir. Se BD, e aí você vai ver que B até D aqui é a diagonal desse quadrado, é igual a 3 raiz de 2, então o perímetro do quadrado ABCD será. Então, o perímetro é 4L, onde L é cada um dos lados do quadrado. Então, nós precisamos saber quanto que vale esse lado do quadrado. Vou fazer aqui do lado o cálculo dessa diagonal. Essa diagonal, que nós vamos chamar de D, ela representaria para nós justamente a hipotenusa desse triângulo, onde um lado seria L e o outro lado também L. Então, vamos calcular aqui quanto vale essa diagonal em função do L. Então, temos que D ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado, 2L ao quadrado. Raiz de 2L ao quadrado. Então, nós vamos ficar com L raiz de 2. E aí, vocês vão ver o seguinte, que esse L raiz de 2 é justamente aqui o 3 raiz de 2. Então, quanto que é o nosso L? O nosso L aqui vale 3. Tá? A fórmula que calcula a diagonal de qualquer quadrado é L raiz de 2. Eu só fiz demonstrar aqui. Então, nosso D aqui vai ser 3 raiz de 2. Quanto é que vai ser o L? 3. Como ele quer o perímetro, vai ser 4 vezes 3. Então, o perímetro aqui vai ser igual a 12. Como ele não colocou se era metro, centímetro, você coloca só 12 mesmo. Alternativa correta, letra C. Questão 33, uma questão de juros simples. Ele te dá aqui o capital, o investimento, e aí ele tem que dizer no texto, né, a forma de investimento, aqui no caso é juros simples, com a taxa de 3% ao mês após 2 meses. Sempre lembrar que a dimensão aqui da taxa tem que ser igual ao do período de aplicação, senão você vai ter que converter. Por exemplo, se ele tivesse dado ano, você converteria para mês e etc. Então, os juros simples será o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o teu juros aqui será 2.500 vezes a taxa de 3% vezes o tempo de 2 meses. Então, esses dois zeros vão com esses dois zeros. 25 vezes 3 dá 75, vezes 2, 150. Alternativa correta, letra D, questão 33. Tá batendo certinho.
Questão 34 é uma questão sobre proposições categóricas. O que são proposições categóricas? São proposições que dentro da sua composição existem os quantificadores, ou o quantificador universal ou quantificador existencial. No caso, o quantificador universal aqui é o todo. Então ele fala aqui o seguinte: considere as seguintes proposições. Todas as casas de Bagé têm 2 banheiros. Então, se você coloca aqui a representação e fala que é Bagé, tudo que está aqui dentro, dentro dessa representação da cidade de Bagé, tem as casas. E todas as casas aqui têm 2 banheiros. Eu vou colocar assim, 2 banheiros, 2B. Ele fala que Miguel não mora em Bagé. Se ele não mora em Bagé, ele está fora. Vou colocar aqui Miguel. Então, o que você pode concluir com relação a Miguel? Aí vem para as alternativas, né? Porque você tem que concluir uma coisa que é possível. Miguel mora em Santa Catarina? Não sei. Eu sei que ele não mora em Bagé. Ele pode morar em qualquer lugar do mundo. Mas eu sei que ele não mora em Bagé. Então isso aqui tá fora. Ele não pode afirmar com certeza. Na verdade, as respostas com relação a Miguel serão todas suposições. A gente não vai ter certeza. Por exemplo, na C, a casa de Miguel certamente não tem 2 banheiros. Eu não sei quantos banheiros vão ter dentro da casa de Miguel, porque ele não me deu informações para que tenha essa certeza, no caso. Então tá fora. Na B, a casa de Miguel certamente tem 2 banheiros. Então, não sei. Agora, a casa de Miguel pode ter. Esse pode ter seria uma hipótese, um chute, poderia dizer. E isso você pode concluir com certeza. Por quê? Porque você não sabe. Essa informação não tem como você concluir. Então você vai colocar sempre que ela pode ser uma possibilidade. Então isso você pode concluir. Que a casa de Miguel, ela pode ter 2 banheiros. Ela pode ter um banheiro, ela pode ter 2, ela pode ter 3, pode ter 1 milhão de banheiros. Mas você não pode concluir com certeza quantos tem. Então, a alternativa correta na questão 34 é a letra A. Eu sugiro que você dê uma treinada aqui nesse assunto, proposições categóricas, e aí pega qualquer listinha de exercícios na internet que vale a pena para treinar esse conteúdo. A negação da proposição Gabriel é esforçado ou Maria é inteligente é. Então, aqui você tem a negação, e aí qual que é a proposição composta que você tem? Você tem uma disjunção. A disjunção é quando você conecta 2 proposições pelo conectivo ou. E a negação de P ou Q, e aqui a representação simbólica, vai ser não P e não Q. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai trocar o ou pelo I e vai negar. Gabriel não é esforçado e Maria não é inteligente. Está feita a tua resposta. Procura nas alternativas da questão 35. Vai encontrar aqui, ó, na letra E. Gabriel não é esforçado e Maria não é inteligente. Questão 36. Aqui nós temos a pergunta com relação ao valor lógico de uma proposição. Então, se A, B e C são proposições simples falsas, então ele já está dizendo aqui que são simples falsas. Então, o valor lógico de não A ou B, então não C, será. Então, aqui eu vou usar a tabela verdade. Só que antes de usar a tabela verdade, a gente vai fazer o seguinte. Como aqui ele está dizendo que é não A, e eu sei que todas são falsas, então não A vai ser verdadeiro. Então, vai ser verdadeiro ou falso, porque o B continua falso. Abre o parênteses. Então, verdadeiro, porque o C também seria falso. Fazendo aqui usando aqui a disjunção, no caso, fazendo primeiro a disjunção, nós temos aqui, quando eu tenho verdadeiro e falso, na minha disjunção, o valor lógico é verdadeiro. Então, esses dois aqui vai gerar para nós um valor verdadeiro. Agora, nós vamos aplicar lá no se, então, no condicional. Quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, meu resultado lógico é verdadeiro. Nesse tipo de questão, só tem 2 opções para você responder. Ou que vai ser verdadeiro ou que vai ser falso. Não tem como você estar trabalhando aqui com tautologia, com contraditório ou outra coisa. Você tem uma proposição composta, onde você dá os valores lógicos das proposições simples, e o resultado dela ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. No caso aqui,
deu um resultado verdadeiro, alternativa correta, letra C, questão 36. Na questão 37, você tem a equivalência da condicional. Então, a equivalência da condicional ela pode ser feita de duas maneiras, ou através da disjunção ou da contrapositiva. Então, vou aplicar aqui primeiro a disjunção, sempre aplica primeiro a disjunção. Como é que você vai ficar? Aqui eu tenho a proposição P e aqui eu tenho a proposição Q. Ou primeira e segunda, a letra não importa. A gente usa P e Q, que é o mais comum que tem aí na literatura, mas poderia ser qualquer letra. Então, a primeira parte você vai negar, então esse se some e vai ficar assim, Joana não estuda, e aqui o então passa a ser um I. E Maria fica radiante. Ou, desculpa, I não, e um ou. Tá, vai eu confundindo aqui, é um ou. Joana não estuda ou Maria fica radiante. Então você vai procurar nas alternativas. Se não tiver, aí você testa a contrapositiva. Então vamos procurar aqui os que tem o ou. Tem um que tem o ou aqui e só. Joana não estuda ou Maria fica radiante. Já é nossa alternativa correta. A equivalência dessa condicional. Questão 37 também está ok. Letra B. Questão 38, você tem uma questão de implicação lógica. Ele te dá aqui duas proposições, P1 e P2, e te dá uma conclusão. A conclusão normalmente é uma proposição simples, tá? Aqui ele foi bem tranquilo na questão. A proposição simples aqui tem que ser verdadeira, e P1 e P2 também tem que ser verdadeiro. Então nós temos assim, ó, P1 e P2 chega a uma conclusão. Tá? A minha conclusão é verdadeira e ela só vai ser verdadeira quando você tiver P1 e P2 verdadeiro. Então, aqui, nesse caso de implicação lógica, a junção de todas as proposições tem que dar uma tautologia, tem que dar um resultado sempre verdadeiro. Nós vamos usar também a tabela verdade do sim então, onde eu tenho aqui, ó, Pedro não fica feliz. Beleza, isso é verdade. Onde estiver dizendo que Pedro fica feliz, já está errado. Então a alternativa C aqui, ó, Pedro fica feliz, isso aqui já está errado. Já está fora. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse resultado aqui e vai substituir, vai testar nas outras proposições. Por exemplo, aqui ele está dizendo que Pedro fica feliz. Eu sei que Pedro não fica feliz, então esse é um valor lógico falso. Eu tenho aqui na proposição 2 um se então, que é uma condicional, com a segunda parte falsa. E aí eu tenho duas possibilidades com a parte falsa, sendo que eu preciso que a junção de P e Q seja verdadeira. Então, a primeira parte tem que ser falsa. Tem que ser falso e falso para poder o valor lógico da composta ser verdadeira. Então, Maria passa na prova, para nós, vai ser um resultado também falso. Então, beleza, Maria não passa na prova. Aí você pode estar fazendo aqui do lado o seguinte, o que é verdade? Vamos colocar aqui o que é verdade. A verdade. Pedro, vou anotar aqui certinho, tá? Pedro não passa ou não fica feliz. Botei que Maria, como eu encontrei que Maria passa na prova é falso, aí você coloca que Maria não passa. Maria não passa na prova. Você tem que anotar tudo que é verdade para depois utilizar. Então aqui, aí beleza, a proposição 2 está feita. Pedro fica feliz é falso. Maria passa na prova também é falso. Aí você vai jogar lá na proposição 1. Aqui você tem Maria passa na prova. Maria passa na prova é falso ou verdadeiro? A gente já descobriu que é falso. Então essa primeira parte aqui, ó, João estuda com Maria, também vai ser falso. Para que eu tenha falso e a minha proposição composta seja verdadeira. Então, eu já sei que João não estuda com Maria. Tendo essas verdades aqui, tendo todas essas verdades, o que você vai fazer? Você esquece isso aqui. Isso aqui foi utilizado para você descobrir
quais são as proposições verdadeiras. Agora que você tem, você vai jogar nas alternativas. Aí aqui ele coloca, João e Maria estudam juntos? João não estuda com Maria, então isso aqui está errado. Maria passou na prova? Maria não passou na prova, também está errado. Letra D. Maria passou na prova e João estuda com Maria? Não, tá tudo errado. Nem Maria passou na prova e João também não estuda com Maria. E a letra E, da questão 38, diz o seguinte: Maria não passou na prova, tá correto, e João não estuda com Maria, também está correto. Então, alternativa correta, a letra E. Vamos para a questão 39. Questão 39 é uma questão de função do primeiro grau, também chamada de afim ou linear. Aqui ele dá uma função, onde ele chama de f de x a x mais 2. E aí ele diz o seguinte, pode-se afirmar que, com relação à função linear, você tem dois casos interessantes, que é quando o coeficiente angular é maior que zero, que é uma função crescente, que é o que nós temos aqui, e quando ele é menor que zero, que é uma função decrescente. Então, nós sabemos que esse valor aqui do alfa, ele é maior que zero. Então, a igual a menos 2, menos 1 ou igual a zero, estariam errados de cara, porque o meu valor tem que ser maior que zero. Então, a alternativa correta aqui só a letra D, né? A letra E também ele está dizendo que é menor que zero, então ele estaria dizendo que você tem uma função assim. Questão 40. Se A e B são números reais tais que A mais B é igual a 10 e A vezes B é igual a 5, então A e B são raízes da equação de segundo grau mostradas na alternativa. Então aqui nós temos o seguinte, nós vamos usar as relações de Girard. Quais são, o que diz a relação de Girard? Diz que a soma entre duas raízes pode ser calculada como menos B sobre A e que o produto entre as raízes pode ser calculado como C sobre A. Isso considerando uma equação de segundo grau completa. Tá? As relações de Girard, elas são utilizadas quando você tem uma equação de segundo grau completa, que tem o parâmetro A, B e C. Isso faz com que você descarte a alternativa B e a alternativa C, ficando só A, D e E. Na alternativa A, você tem aí o A da tua equação é 1, o B é menos 10 e o C é igual a 5. Então, você vai testar esses valores na relação de Girard. Fazendo aqui a raiz 1 mais a raiz 2, você teria menos B, que é menos 10, sobre 1. Então, no caso, seria mais 10 dividido para 1, que é igual a 10. Beleza, estou dizendo aqui que a soma das raízes vai dar 10. Agora, o produto entre a raiz 1 e a raiz 2 tem que ser C sobre A. Quem que é o C? 5 e o A, 1, 5 sobre 1, 5. Então já achamos aqui a nossa resposta, onde eu tenho que a soma é igual a 10 e o produto é igual a 5 na equação da letra A. Alternativa correta conforme o gabarito. Então, pessoal, essa foi a resolução da prova. Eu espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários. Não deixa de se inscrever, pois eu estarei postando muitas outras provas da Banca Fundatec. Então, vejo você na próxima resolução.